Kukanga. Yuda. Eka pa kukange. Hey. Yuda, yeah. Ayude kisa pumu yeso. Yude kisa mwana nzambi. Ayude kisa pumu yeso. Yude maukanga ma. Ayude kisa mwana nzambi. Ayude kisa pumu yeso. Bana baba Kota Montana, super Kota Montana, véritable Kota Montana, qui tous sont bien avec ça pour le Congo. Ifyo, Kandu, Mexico, Ibe Kokolo. Ayude, kisa mwana nzambi. Kota Montana, Yude, Abana Bo, Kenula, Mwaki Yude, yeah. Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, emitindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia e América Latina. Para lá, onde queira que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta de todo mundo. Eu chamo Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, a todos o meu muito bom dia nesta terça-feira, 12 de julho. Especialmente o meu muito bom dia para todos no nosso rico mundo lusófono. E se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, faça-o agora mesmo. Se deseja receber automaticamente todos os noticiários do teu Desperta Angola produzidos todos os dias em Miami, no sul dos Estados Unidos, para efeito existe uma janelinha ao lado direito do teu telefone celular com as palavras vermelhas dizendo subscreva. Então clica aí mesmo. Logo, todos os noticiários do teu Desperta Angola sempre cairão todos os dias de maneira automática no teu telefone celular ou tablet ou qualquer outro aparato eletrônico, sem necessidade de ter que ser outra pessoa a fazê-lo por ti e etc. Esse aqui, portanto, do ponto de vista do Desperta Angola. Se as bravas filhas do finado ex-presidente José Eduardo Santos em Barcelona confiarem no perdão que o general João Lourenço lhes propõe em troca da entrega do corpo do pai delas, José Eduardo Santos, para que seja entregue sob a alçada do general João Lourenço em Luanda, Isabel Itchissé dos Santos se expõe numa autêntica faca com 2 gumes ali em Luanda. A traição é um substantivo feminino. Do ponto de vista de quebra de confiança, ou tracejada, melhor dito, do ponto de vista de quebra de confiança de uma pessoa em relação a outra. E pode significar também dar ou receber algo em troca para atrair outra pessoa. A traição significa falta de lealdade, quebra de fidelidade ou de confiança. A traição pode ocorrer entre noivos, namorados, pessoas casadas, amigos, etc. Os exemplos mais conhecidos da história do ponto de vista da traição são, nomeadamente, a entrega por parte de Judas Iscariotes do seu mestre Cristo Jesus, o Salvador. E está escrito lá no Novo Testamento, nomeadamente no Santo Livro de Mateus 26, 14, 27, 66. Aos 15 de março de 44 a.C., o imperador romano, nomeadamente Caio Júlio César Otávio Augusto, mais conhecido apenas por César Augusto, teria sido morto por traição, tendo sido apunhalado com mais de 23 golpes de punhal, traído por Brutus aos 55 anos de idade, quando gozava de popularidade nas suas legiões, e o povo romano tendo se constituído numa das tradições mais conhecidas registradas
na história, etc. e etc. Em Angola, para o efeito, o general João Lourenço, ao que parece, se agora está a propor perdão para as bravíssimas filhas do falecido ex-presidente José Eduardo Santos, numa altura em que João Lourenço agora estaria metido numa pesadíssima argola no seu pescoço e colocada copiosamente pela mais brava filha de Santos, nomeadamente a Cissé dos Santos. Cissé dos Santos, que agora mais se confunde como se fosse o presidente do MPLA ou da República de Angola, se tivermos em conta o súbito poder ou protagonismo mediático, melhor dito, e etc., que a Cissé dos Santos granjeou repentinamente na Europa, onde, sem sombra para dúvidas, já humilhou ou vergou de maneira pública e vergonhosamente o inocente do general João Lourenço, tendo-o colocado copiosamente debaixo dos sapatos dela. Para lá do silêncio sepulcral, melhor dito, do chefe do clã dos Santos, José Eduardo Santos, que agora se revelou como sendo uma autêntica bomba atômica, mesmo com José Eduardo Santos agora estando morto. Porém, o seu silêncio fala mais alto do que a cantaleta da luta contra a corrupção ou das intrusices do general João Lourenço durante mais de 4 anos da sua cerrada perseguição e por perseguição contra José Eduardo Santos e seus filhos. Mas, repito, o silêncio de Santos se mostrou agora reveladora de uma inusual sabedoria do finado Santos, que nunca respondeu às turmundices do general João Zangado. Logo, o silêncio do finado Santos, ele por si só, pode haver copiosa e antecipadamente destruído o poder volátil do general João Lourenço ali no Casuno, de cujo cadáver de Santos depende agora o futuro político de José Eduardo Santos em Angola, que é o que parece, em lugar das serpentes do MPLA ajudarem o general João Lourenço na sua fraude eleitoral para as eleições gerais do mês que vem, agosto, gostaria de acreditar de que as serpentes do MPLA viriam a colocar mais fogo na canjica nas atas sínteses das assembleias dos votos, com vista que o general João Lourenço seja enviado tranquilamente no olho da rua. A menos que os do MPLA sejam uns autênticos estúpidos. E se tivermos em conta de que se Santos, que teria chegado ao nível em que chegaria do presidente do MPLA da República e do emérito do MPLA, foi copiosamente vilipendiado de borla, à toa e de graça pelo general João Lourenço, o dono da uma tapala do problema e dos grupos carrinhos até o leito da morte, o que seria dos peões dos MPLA, dos do Comitê Central do MPLA ou de simples militantes, agora chefiados pelo chefe supremo do Casuno, se os do MPLA voltarem a cometer a estúpida decisão de fazerem prevalecer no poder o general João Lourenço, o vingativo de serviço no Casuno. Numa altura em que o MPLA e os do MPLA parece que desta vez começam a iniciar o verdadeiro paradigma e tracejar uma autêntica metamorfose que levaria como consequência a separação do grupo das serpentes a que pertence o general João Lourenço em relação aos bons do MPLA, onde se encontram nomes como os do patriota Marcolino José Carlos Moco, entre outros. De resto, o tocar do apito da largada ou de alvorada pelo Francisco Viana teria simplesmente sido o início da procissão que ainda vai ao adro no MPLA. Para lá, melhor dito, dos pronunciamentos do veterano Lopo Nascimento ou de Álvaro de Boa Vida Neto, e sem falar do bater no muro na mesa de Augusto Archer Mangueira, melhor dito, atual governador do Namibe, e ex-ministro das Finanças do presidente Santos no tempo da outra senhora, que na sua própria página no Facebook não teve papas na língua ao chamar o finado ex-presidente Santos como tendo sido o seu mentor, o seu pai, e etc. e etc. Manifestações claras do terremoto interno agora que parece existir dentro do MPLA e provocado pelo assassinato de José Eduardo Santos, de cujo seu mentor, melhor dito, em abono da verdade,
não é mais nem menos do que o general João Lourenço, por haver sido o presidente da República de Angola, que teria perseguido e por perseguir durante mais de 4 anos a fio o pobre de Santos e seus filhos, até provocar a uma depressão profunda a José Eduardo Santos, especialmente nos últimos dias, fora das atuais acusações que pesam sobre João Lourenço, pelo dito, por haver usado Egino Lopes Carneiro, que estaria por detrás de eventual envenenamento de José Eduardo Santos a quando a sua estada ali em Luanda, no Miramar. Porém, quando o Helder Pitagros mandou sequestrar em vão na Holanda Isabel dos Santos, com vista à sua extradição para Angola, ou eventualmente também assassiná-la de alguma forma em virtude de o general João Lourenço suspeitar de que Isabel dos Santos estaria a financiar o engenheiro ACJ Aldaberto Costa Júnior ou a Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola, razão pela qual João Lourenço precipitou a morte de Santos ali em Barcelona por conta de uma depressão profunda. Logo, vergonhosamente, João Lourenço enviou o mesmo Pitagros para Barcelona para, em jeito de trazer o aprisionado corpo, entre aspas, do presidente Santos pela Procuradoria-Geral da República, para lá da criação da suposta comissão para dizer que as fúnebres do engenheiro José Eduardo Santos, sem a inclusão de qualquer membro da sua família, como se Santos fosse propriedade das serpentes de Empélia, razão pela qual o assassino de serviço do Casuno, que provocou a morte de Santos, agora exige a qualquer custo as pobres filhas de Santos, com vista a que elas entreguem o corpo do pai delas, falecido sexta-feira, 8 de julho, com vista a satisfazerem os caprichos da serpente do general João Lourenço, um homem perturbado do ponto de vista mental, e que José Eduardo Santos, melhor dito, do ponto de vista mental, que José Eduardo Santos ajudou ali em Luanda e deixou o seu poder. Naturalmente, João Lourenço fez com que o Santos fosse, melhor dito, conduzido a uma depressão profunda que o levaria à morte por conta do ódio que o general João Lourenço nutriu até a morte contra José Eduardo Santos. Logo, o general João Lourenço sujou José Eduardo Santos na terra alheia, chamou-o de marimbondo, repito, não em Angola, senão no estrangeiro, e etc. E etc. Naturalmente, se o general João Lourenço sujou muito mal e porcamente José Eduardo Santos, para o efeito, se Isabel dos Santos, Cicé dos Santos, Zeno dos Santos e companhia aceitarem de borla ali na Catalunha a proposta das serpentes do MPLA, aposto com elas que as filhas bravas de Santos estariam a trair de maneira verdadeiramente diabólica e peculiar, brutal, a memória do falecido pai delas, José Eduardo Santos. Ao mesmo tempo que a alma do ex-presidente Santos jamais descansaria em paz. Porque o seu general João Lourenço, repito, sujou, traiu, abusou, usou e desusou a confiança de José Eduardo Santos por conta de sua brutal e diabólica ingratidão, verdadeiramente incomensurável. Logo, não será o general João Lourenço que agora limpará José Eduardo Santos e a sua família, que estando já presentemente morto. Por isso, o meu pobre conselho para a família dos Santos, especialmente para a bravíssima e com toda a razão do mundo Cicé dos Santos, é que aconselho-vos com sabedoria de que peguem no corpo do vosso pai ou o defunto do vosso pai José Eduardo Santos, definitivamente escondam-no na Europa, na América ou em qualquer outra parte que seja. Porque sempre e quando vocês aceitem inocentemente o perdão da serpente do general João Lourenço, lembrem-se de que vocês automaticamente se vão expor sobre ordens de um presidente da República de Angola perturbado mental, autêntico crocodilo, que vos enviaria no final do dia para as masmorras de São Paulo, depois do funeral do vosso pai José Eduardo Santos. Para lá,
de que quem trai perde a lealdade, a confiança, etc. Logo, nunca se deve confiar em nenhum traidor que sempre continuaria a ser o mesmo. E a mim, quem me limpa, quem me suja, melhor dito, não me limpa. E se não tenho razão, que a Isabel dos Santos pergunte à família de Antônio Agostinho Neto, de Gentil Viana, do Viriato da Cruz, de Daniel Júlio Stipenda, de Hoje a Renda, entre outros que as serpentes do MPLA assassinaram no passado. Logo, abandonaram seus corpos por ali porque representavam nada. Se atualmente tivermos em conta de que o defunto do vosso pai, José Eduardo Santos, não tem preço para o general João Lourenço, porque dele depende atualmente o seu futuro político ali em Angola. Lourenço pretende usar o cadáver de Santos em Luanda para a sua campanha eleitoral, razão pela qual o general João Lourenço adiantou a morte de Santos, que ao que parece foi assassinado definitivamente pelo general João Lourenço, quando Santos, vosso falecido pai, simplesmente pode haver sido a última vítima das serpentes do MPLA, sempre e quando haja uma alternância política em Angola. Porque com a alternância política em Angola, o general João Lourenço será despido dos Mialas e de outros bajuladores de serviço, traidores da causa, tais como os Higínios Carneiros, entre outras serpentes ou hienas do MPLA, que certamente poderia reorganizar-se da oposição. Logo, até lá, com certeza, todas as condições necessárias para a realização condigna das exéquias fúnebres do engenheiro José Eduardo Santos certamente estariam verdadeiramente criadas em Angola em paz e na desejada harmonia, etc. Quando neste momento o general João Lourenço, perturbado mental, repito, só luta por lutar à toa, de borla, ou às cegas, sem eira nem beira, ali em Barcelona, contra, ou melhor, com as filhas bravíssimas de Santos, incluindo a Cicério Santos, com vista a que em vão conseguir o seu verdadeiro ouro, que se chama o cadáver de José Eduardo Santos, em troca do suposto perdão da Isabel de Santos, de Cicério Santos, com vista a transformar o defunto de Santos em Luanda como sendo um autêntico manequim político. Razão pela qual, de resto, José, ou melhor dito, general João Lourenço, já espalhou em todo o país a fotografia de Santos, onde todas as pessoas supostamente devem homenagear José Eduardo Santos, mas no fundo isto representa, não é mais nem menos, senão o início, ou melhor, o culminar da campanha eleitoral do general João Lourenço, que usa agora a imagem de Santos em todo o país para granjear, entre aspas, apoio dos angolanos. Foi o ponto de vista do Desperta Angola, aqui na linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Depois do ponto de vista do Desperta Angola, essa aqui é as notícias de Angola. A morte do presidente José Eduardo Santos parece que veio abrir os olhos do MPLA. A morte, melhor dito, do presidente José Eduardo Santos parece haver aberto o olho dos do MPLA. Para efeito, um grupo de veteranos do MPLA, tais como Lopo Fortunato Nascimento ou Álvaro de Boa Vida Neto, entre outros, entraram agora em coalizão com o acusado de assassinato de Santos, o general João Lourenço, e pretendem se juntar ao Marcolino Moco em virtude do general João Lourenço haver estado na origem da morte de Santos, adiantada por perseguição que provocou a sua depressão profunda ali em Catalunha, na cidade de Barcelona. A bravíssima Cicério Santos, filha do ex-presidente falecido José Eduardo Santos, detonou ontem à noite o general João Lourenço na CNN Portugal. Para efeito, Cicério Santos disse que não negocia o corpo do seu pai com criminosos traidores da estirpe do general João Lourenço. Cicé acusou o general João Lourenço de criminoso e acrescentou de que o ex-presidente José Eduardo Santos deixou recomendações
para que a CJ seja investido o presidente de Angola nas eleições de agosto próximo, com vista a que o general João Lourenço seja afastado do MPLA para que o MPLA se organize na oposição. Acrescentaria a filha de Santos. A entrevista teve que ser interrompida em virtude da brava Cissé dos Santos haver tomado a conversa ou a entrevista, razão pela qual ela não terminaria. Olha, queridos compatriotas, o presidente João Lourenço, não é, atingiu o pico do ridículo, né? Olha, e antes de continuar, eu gostaria de dizer aqui uma coisa muito importante. Onde a Cissé, de facto, né, pena é que ela falhou no final do discurso, mas ele soube usar bem, não é? Para quem... Eu, por exemplo, vocês estão em Angola, né? E se calhar muitos de vocês também estão em Portugal. Mas olha, o comportamento da Cissé ontem, apesar de haver sido meio perturbador, né? Mas ela usou muito bem a CNN, se você não sabia. Porque olha, aqui nos Estados da América, por exemplo, nós estamos acostumados a ver, não é? E aqui há duas coisas, não é? Há duas notas que eu vou aqui, eu diria, houve nota negativa por parte da miúda que entrevistou a Cissé e outra nota negativa também da parte da própria Cissé. A nota negativa da senhora que entrevistou a Cissé foi o facto dela não ter sido o mais paciente possível. Porque de facto a Cissé estava a lhe interromper, e isso é assim mesmo, porque ele gostaria de usar, ou tentou usar no máximo, não é, a oportunidade que lhe foi dada para a CNN de Portugal, com vista a expor, não é, o regime angolano e o assassino, ou o criminoso, como ela mesma falou, do general João Lourenço. Isso a Cissé conseguiu vergar a CNN de Portugal. Por quê? Porque fica difícil saber se essa entrevista teria sido ou não encomendada pelo regime do MPLA, não é, que está agora a vender petróleo muito caro, e ele paga todo mundo em Portugal para que pudesse encostar a parede de Cissé. Mas a Cissé, repito, encostaria a parede, se você não sabia, a CNN em Portugal, né? Porque olha, eu estou acostumado, eu próprio, não é? Eu costumo ter o hábito de dar entrevistas aqui, em órgãos de comunicação social americanos, por exemplo, né? Eu tenho experiência. Agora, a outra nota negativa também da jornalista da CNN ou da CNN de Portugal, me parece a mim que eles não terão conversado com a Cissé antes. Porque a ideia é que se você vai entrevistar alguém, você conversa antes com essa pessoa nos bastidores, para combinar, não diria as perguntas que você vai fazer, mas a maneira como a entrevista iria ser conduzida. Me parece que ela foi conduzida via Skype, mas havia sim maneira de telefonar para a Cissé e conversar com ela antes. Essa é a nota negativa da jornalista da CNN de Portugal. A nota negativa da Cissé dos Santos é que ela... Isto é próprio, porque ela perdeu o pai dela, e além disso foi uma oportunidade que lhe foi dada, se calhar única, para expor, repito, o regime angolano. Agora, número 2, eu ontem vi a dona Maria Eugênia Neto, ali, assim, a ser entrevistada, e porque em Angola é costume, não é, entrevistarem as pessoas da conveniência do presidente João Lourenço, e ela teve uma nota brutalmente negativa. Eu entendo que a dona Maria Eugênia Neto está velha, né? Mas uma coisa negativa, brutalmente negativa, que eu registrei, que ela falou, ela disse que a Cissé é alucinada. Olha, se vocês querem que eu vos diga, a Cissé dos Santos, eu repito, ela saiu a mãe dela, mas ela é uma miúda extremamente inteligente, cuidado. Ela, né? E se você não sabia, o ser humano, né? Cada um de nós tem as falhas de um lado, né? Mas tem as partes positivas, que são, de facto, aquelas que as pessoas devem aproveitar. E a Cissé não é estúpida. Cuidado. Ela, repito, perdeu o pai dela, não é? E a dona Maria Eugênia Neto, a esposa do falecido Agostinho Neto, né? Com a idade que ela tem, deveria, na minha opinião, respeitar a Cissé, ou se calhar desejar condolências, não é, à família dos Santos, incluindo as filhas Santos, não é, tal como a própria Cissé dos Santos. Mas, infelizmente, a dona Maria Eugênia Neto foi infeliz
ao chamar Tchissé de alucinada quando ela sabe que perdeu o pai dela. E o pai dela, se você não sabia, eu vou repetir aqui, de que o general João Lourenço foi ele que assassinou o presidente Santos. Assassinou por quê? Porque se você persegue o outro, um presidente Santos, que tinha 79 anos de idade, durante 4 anos a fio, acusando disto, daquilo, naturalmente o homem se arrepende. E o arrependimento provocado pela traição é uma das, eu diria, dos sentimentos, não é, mais graves que o ser humano pode viver na vida. Se você não sabia. Logo, Dona Maria Eugênia Neto também, na minha opinião, ela é portadora de grandes segredos, não é, dos massacres de 27 de maio, provocados pelo maior assassino de Angola, que é o marido dela, não é? E a Dona Maria Eugênia Neto também deveria se preocupar em revelar como é que ela própria assassinou o marido dela, não é? Porque, olha, o MPLA, se você é miúdo, não sabia, não é? Para isso é que eu criei o Desperta Angola aqui no sul da Flórida, para fazer réplicas às estupidezes provocadas pelas serpentes do MPLA, incluindo a Dona Maria Eugênia Neto. Eu repito, ela deveria explicar como é que o Lúcio Lara, como é que o Lúcio Sassunda apareceriam na casa dela e no dia seguinte o Agostinho Neto apareceu morto. Portanto, inclusivamente, eu lanço aqui um repto a Maria Eugênia Neto para vir a público e explicar isso. Porque não é só chegar aí e acusar a Tchissé. A Tchissé tem razão, cuidado. Porque a ideia principal aqui, se você não sabia, se você não é analista político, não é, digamos, que faça análises do tema angolano de maneira fria, fique sabendo de que atualmente, não é, o futuro político, eu repito, atualmente o futuro político do general João Lourenço depende do corpo de José Eduardo Santos. Razão para a qual ele quer o corpo de Santos a todo custo. A ele não lhe importa quanto pagaria para que o corpo de Santos fosse para Luanda. Razão pela qual criou ali até uma comissão, não é, sobre as exéquias fúnebres do engenheiro José Eduardo Santos e ignorou totalmente a presença de qualquer membro, não é, que compõe qualquer familiar de José Eduardo Santos. Como é que você vai criar uma comissão para exéquias fúnebres sem você combinar com a família do homem que morreu? Santos não foi propriedade do MPLA. Além disso, Santos não participou no Congresso, não apoiou João Lourenço. Santos nunca esteve em nenhuma reunião. Santos foi obrigado a ir para Luanda, onde eventualmente o Higino Carneiro, não é, teria sido o promotor, segundo dizem as filhas de Santos, teria sido o Higino Carneiro que foi o promotor do envenenamento de José Santos. Bem, se calhar, para lá das acusações de envenenamento, não é? Mas a Tchissé também diz que eles protelaram a sair do pai dela para as consultas que ela habitualmente fazia em Barcelona. Isso também é envenenar a pessoa. Também é prática de assassinato que o Higino Carneiro e o João Lourenço protagonizaram em Angola. Portanto, isso fica claro. E vocês do MPLA também, vocês devem perceber o seguinte: se José Eduardo Santos, que foi vosso presidente da República, ou seja, presidente da República de Angola, pelo dito, não é? E porque vocês dizem que são o vosso presidente emérito, chegou até o pico, eu diria, o pico da liderança, não é, do país, o João Lourenço vilipendiou, repito, João Lourenço vilipendiou José Eduardo Santos de graça. O que é você peão, não é? Ou você é um simples membro do Comitê Central, ou um simples militante, o que é que você pode esperar de João Lourenço? Portanto, cuidado, esta é a hora. Olha, para que eu quando trouxe aqui, por exemplo, o tema Samakuva, se você é miúdo, você não sabia, não é? Samakuva, na verdade, o Lourenço tinha escolhido Samakuva, porque o Samakuva, na UNITA, é igual a Lourenço. Cuidado, era igual a Lourenço. Muitas mortes que houve aí, Raul Dandas e outros. Samakuva, provavelmente, eu já não digo do Raul Danda, não é? Não tenho nada que me diga, eu não tenho nada aqui assim, do ponto de vista de provas sobre a morte de Raul Danda. Sim, sei que há indícios de que, de facto, ele teria sido morto aí. Mas Samakuva representou, na UNITA, o maior perigo que poderia provocar, eu diria, a decapitação da UNITA, né? Entre aspas, do ponto de vista político. Razão pela qual os do MPLA retirariam Samakuva para Londres, quando o Abel Chivuvugo estava sofrendo hospital militar, baleado, como é que chama,
como é que ele chama, o falecido Salpeto Pena, como vocês sabem, não é? Ali assim, e entre outros que foram assassinados ali em Luanda pelo MPLA. Essa é uma coisa sabia. E eu trouxe isso a público, eu tenho até hoje, tenho provas aqui. Razão pela qual vocês viram bonita, como saiu em peso contra o Samakuva. Hoje o Samakuva sumiu do mapa, porque de facto ele próprio e a família dele disseram, olha, caia fora. E vocês do MPLA estão numa situação muito pior em relação àquilo que o Samakuva protagonizou na UNITA. Porque vocês já perderam o vosso presente mérito, assassinado, repito, pelo João Lourenço. Não é? Claro. Alguém vai dizer, não, você tem provas. Eu tenho provas. Então, perseguiu o homem por 4 anos a fio e o homem apanhou de pressão. Quem matou? Cuidado! Vocês do MPLA têm de começar a se levar, porque estamos em democracia também. A ideia é essa. O MPLA, olha, a morte de Santos deve servir para que vocês do MPLA abram o olho. Não é? Porque ali em Angola há muita gente que, não, eu tenho Lexo e tenho. Os Lexos não pensam. Vocês escutam. Olha, a razão para qual é isto, não é? Quando eu venho aqui é para vos dizer a verdade. Não importa que doe a quem doer, mas José, o presidente Santos, presidente João Lourenço, matou o Santos. Essa é a realidade. Claro, vocês todos viram aí a perseguição que ele fez. Eu não estou a inventar nada, não é? Então a Isabel mora em Angola, Cissé mora em Angola, e o Zeno fica como? Então tudo isso, eu diria, não é? São indícios de assassinato de João Lourenço a José Eduardo Santos. Razão para a qual você que está aí em Barcelona, que foi enriquecido pelos Santos, você deve aconselhar a Cissé dos Santos para não aceitar que o corpo dela vai. E outra coisa, se vocês do MPLA que está em Barcelona e que está em Luanda, desejam que o João Lourenço, não é, seja sacado do poder para que vocês do MPLA se reorganizem na oposição, tal como desejava o finado Presidente Santos, vocês não permitem que o corpo do Presidente Santos vá para Luanda. Deixa o corpo tranquilo, aonde quer que as filhas vão levar. E quando as condições de harmonização forem criadas entre todos vocês do MPLA, no outro governo, do Presidente Costa, aí vocês levam tranquilamente o corpo do vosso presidente emérito, sem a presença do assassino dele, o camarada João Lourenço. Mas olha, voltando ao tema Maria Eugênia Neto, né, eu gostaria também de dizer aqui uma coisa. Olha, aí em Portugal, com todo o respeito, né, que eu nutro pelo povo português, aliás, Portugal e a França, né, se você não sabia, são as potências colonizadoras que mais tempo ficaram em África. Mas olha, tenta ver em Angola um dia um presidente da República que vá para Portugal e que faça um discurso, não é? Para chamar a atenção aos portugueses. Porque olha, eu vi ontem, quando a Cissé disse que em Portugal ela é portuguesa, né? Mas não lhe permitiram fazer certas coisas porque ela é negra. Ela tem razão. E vou dizer porquê. Vocês olhem, se você gosta de futebol, você olha para a seleção do futebol da República Portuguesa e compara, não é? Compara a seleção portuguesa de futebol com a seleção francesa. Você vai ver que 90% da seleção francesa é constituída por futebolistas negros. Se calhar 80%. Portanto, fora de qualquer sentimento rássico ou xenófobo que seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que os portugueses, se você não sabia, fique sabendo disso. Razão pela qual, de resto, eu criei, não é? Produzo e apresento o Desperta Angola, tendo em conta a minha experiência, não é? Que adquiri, não é? Neste país, né? Na maior democracia do mundo e no mais primeiríssimo país, não é? Do mundo, né? Digamos, na mais primeiríssima, não é? Civilização, né? Num país, melhor dito, no mais primeiríssimo país, não é? De cujo a democracia, não é? É os Estados Unidos da América, que é o pai da democracia ocidental. Portanto, eu tenho aprendido, não é? Tanta coisa aqui, razão pela qual eu trago réplicas para você poder perceber onde estamos. Portanto, mas, voltando ao que estava dizendo, Portugal foi o país que, não é? E a França estiveram mais tempo ali em África. Portanto, enquanto a França evoluiu, Portugal, de facto, não é? Se você quer que eu te diga, não é? Portugal, fisicamente, está na Europa, mas do ponto de vista moral, Portugal está em África, não é? É um país que está, se calhar, muito para além da República Democrática do Congo. Por quê? Porque, olha,
Eu não vivo em Portugal. Aliás, eu teria estado em Portugal, né, quando era muito jovem ainda, na década de 80, né, 86. Eu tinha um primo que morava lá, estava a estudar. Naturalmente vou esconder o nome dele aqui, também Sete Chaves, mas ele estudava aí no seminário. Uma vez fui visitar ali em Portugal, se não me engano, em 86, e nunca mais fui a Portugal. E com todo respeito, repito, que eu nutro pelo povo português e pela minha audiência em Portugal. Tem muita gente em Portugal que escuta, que acompanha o espetáculo. Mas a ideia é que os portugueses não evoluíram. Especialmente, não é? Os políticos, os inocentes políticos portugueses. Razão pela qual vocês viram ontem também, como prova, a miúda que entrevistou aí na CNN a Chissé dos Santos, a interromper a Chissé, não é? À toa. Porque ela podia ter paciência. Se você olha para a CNN aqui nos Estados Unidos, quando estão a entrevistar uma pessoa, entre aspas, eu diria, não digo teimosa, né? Mas uma pessoa, entre aspas, como a Chissé dos Santos, né? Que é uma pessoa aguerrida, na minha opinião. Não é teimosa e nem é mal criada, nem nada, mas é aguerrida. Ela sabe e se defendeu bem, porque ela ontem vergou, repito, a jornalista da CNN. Mas a ideia é que Portugal não evoluiu. Porque, de facto, hoje em Portugal, se aparece um português e um negro na rua, por exemplo, a lutar, né? Quando os portugueses chegarem ali, vão algemar o negro e vão deixar o português. Né? E além disso, em Portugal, né? Eu não vivo lá, né? Mas ou seja, eu tenho muitos amigos portugueses, mesmo aqui nos Estados Unidos da América, que são boas pessoas, pessoas honradas, etc. Mas a ideia é que Portugal não evoluiu, repito. Por quê? Porque ali os portugueses continuam ainda a pensar de que o sangue que corre nas suas veias é totalmente diferente em relação ao sangue que corre na veia dos negros. Além disso, isto é uma conversa, não é? Que nós temos que começar a ter entre angolanos e portugueses. Porque a ideia aí é que, mesmo do ponto de vista, digamos, eu diria, conjugal, né? É muito mais fácil uma negra angolana casar com um português, por exemplo, do que vice-versa. Por quê? Porque a mentalidade é que, apesar, repito, de Portugal ter ficado em Angola 500 anos, mas os portugueses, repito, continuaram atrasados brutalmente. Os portugueses não evoluíram do ponto de vista cívico, do ponto de vista... Enfim, eles não evoluíram. Essa é a ideia. Portugal tem que se civilizar mais, inclusive os próprios meios de comunicação públicos portugueses têm de habituar-se, não é? Vocês olham para os Estados Unidos da América, claro que eu não posso comparar de maneira nenhuma Portugal com os Estados Unidos, mas Portugal está inserido, não é? Nos países do primeiro mundo, da União Europeia, etc. Deveria aprender, não é? Os portugueses deveriam, não é, na minha opinião, mudar de mentalidade. E esta coisa, aliás, a razão pela qual vocês veem, não é? Mesmo em Luanda, existe um certo complexo, não é? Entre as pessoas mais claras em relação aos mais escuros. Mas a ideia é que temos que começar a ter também a seguinte conversa em Angola. Ali não existem mulatos, como vocês falam. O que há em Angola ou são pretos ou são brancos. E o que há em Portugal também, ou são pretos ou são brancos. Mas aí tem um complexo. O negro acha que o mais claro é superior a ele. E o mais claro também se acha superior em relação. A ideia é que são aspectos, né, que as pessoas provavelmente vivem o dia a dia, mas ignoram a sua existência e o seu debate. Portanto, repito, não existem mulatos em Angola, mas existem pretos e brancos. Porque a ideia aqui na América... Olha, se você não está de acordo comigo, olha para Obama. Não é? Obama até, eu diria, é muito mais escuro em relação a muita gente, eu diria, misturada aqui nos Estados Unidos, que eu tenho, com as quais tenho relação. Eu muitas vezes, olha, você não sabia, olha, aqui existem igrejas. Uma vez, quando eu cheguei aqui, nos primeiros anos, eu cheguei a ser convidado numa igreja adventista, não é? Onde só havia negros, não havia um branco. Eu, quando entrei naquela igreja, fiquei assustado. Não havia um branco, repito, na América. E é normal, não é uma questão rássica, mas a ideia é que a igreja é dos negros. E pronto, ponto final. Portanto, são aspectos, né, que Portugal, eu repito, terá de haver um presidente da República de Angola que vá para Portugal e faça um discurso para ensinar os portugueses como de que o ser humano, todos nós somos iguais, né?
em relação, ou seja, diante dos olhos do Criador. E isto é um aspecto, repito, que Portugal não, infelizmente, ignora, não é? E não aprende com a França, não é? Razão pela qual os franceses permitiram, repito, que a sua seleção de futebol seja constituída pela maioria negra, não é? Eu diria, surpreendentemente, um país da Europa e não um país africano. Portanto, é uma pena, não é, a dona Maria Eugênia Neto ter sido muito cínica com a filha do ex-presidente Santos, Cicero Santos, quando, repito, chamou-a de alucinada, quando, de facto, enfim, a senhora Maria Eugênia Neto, de maneira cínica, não teve, enfim, qualquer empatia da parte da filha do ex-presidente José Eduardo Santos. Portanto, a ideia, não é que, na minha opinião, o corpo do ex-presidente Santos não deve ir para Angola. E o João Lourenço deve ir, não é? Aí, aliás, ele já está a fazer o velório virtual, né? Então, o que ele tem que fazer é ir no mercado do artesanato, né? E no Benfica, não sei se ainda existe, quando estava em Angola havia, e que compra um busto, não é? Com a cara de Santos e que faça o funeral dele, Luanda, né? Porque o corpo de Santos pertence à sua família, não é? De facto, não é? Se João Lourenço não tivesse rancor de Santos, qual foi a razão que o levou a criar uma comissão de exéquias fúnebres sem qualquer membro da família do ex-presidente, do finado presidente Santos? Gelou quer o corpo de Santos para fazer a sua campanha eleitoral, razão para a qual mandou tentar sequestrar Isabel dos Santos na Holanda e não conseguiu, não é? Logo, por conta disso, José Eduardo Santos, não é? Conseguiu, ou seja, teve uma repressão profunda e que precipitou a morte adiantada do velho Santos. Logo, o general João Lourenço é o assassino, não é? Do ex-presidente emérito, ou do presidente emérito do MPLA, o finado Santos, não é? Que os do MPLA, não é? Abram o olho e que se lembrem de que se deixarem o general João Lourenço continuar na presidência da República em agosto próximo, não é? Muitos de vocês aí no MPLA, eu vos garanto que seguirão o mesmo caminho, né? Termina aqui essa edição de Desperta Angola desta terça-feira, 12 de julho. Eu sou Orlando Fonseca. Se você me escuta desde Belize, Dange, que Teche, ou de Pinda, em Banza, Congo, Quilquango, ali em Sanza, Pombo, Iena, Onso, que é bota aqui, no Zâmbica, o Sambula, em Cango, Angola, Zâmbica, o Sambula. E desde a Congolândia, o Mundulândia, no Litoral. Ou se você estiver aqui mesmo, aqui o oeste, você pode estar a 90 milhas de Havana, para lá, para Miami Beach, no noroeste de Miami. Você pode estar onde quer que você esteja dentro da União Americana. Se você estiver aí na Grande Lisboa, você pode estar na cidade invicta do Porto, mas você pode estar também onde você quer, onde quer que esteja aí no hemisfério sul, na República Federativa do Brasil, ou do Oriente Médio para o Ocidente. A todos vocês, vos agradeço imensamente, que Deus possa abençoar a todos nessa terça-feira e orem pela família sofredora do ex-presidente Santos ali em Barcelona e que está sendo pressionada pelos interesses das serpentes do MPLA para entregar o corpo do pai deles ao seu próprio assassino, o presidente João Lourenço. Orem por todos em Angola. E muito obrigado por escutar-me uma vez mais nesta terça-feira. Amanhã estarei aqui, sempre e quando Deus o permita. Muito obrigado mesmo e muito obrigado. E que Deus abençoe a todos ali assim. Muito obrigado mesmo.